Boa tarde, Silvana, boa tarde, Guto. Boa tarde. Boa Todo tarde. mundo que chegou aí para nos assistir, nos escutar, conversar com a gente. Esse é mais um bate-papo aqui do verão da Casa Territórios, que está sendo um ciclo de conversas, que a gente é um pouco entrevista, um pouco bate-papo, né? E sempre em torno desses três grandes temas, assim, pra gente. Grandes sem, assim, monumentalizar, mas que é o corpo, a arte clínica e os fazeres, então, também dos nossos convidados. Fazeres, pensares. Então, bem-vindos. Obrigado. Obrigada. Essa entrevistadora, mediadora de vocês, Alice, com o seu acompanhante João, tá? Vai estar aqui, às vezes ele dá uma dançadinha nesse clima de verão e líquido da nossa piscina. A ideia é que a gente possa falar dessas temáticas e do nosso presente de uma maneira leve, divertida, mas é uma brincadeira séria também, né? Então eu queria primeiro começar ouvindo vocês falarem um pouco sobre o trabalho de vocês, que eu entendo que vem sendo com dança, vem também envolvendo autistas. Como é que é um pouco o trabalho de cada um? Começando com a Silvana. Eu trabalho há alguns anos, trabalhei durante muito tempo numa clínica especializada em tratamento do autismo. É uma clínica multidisciplinar que tem as terapias mais tradicionais, consideradas mais tradicionais para o tratamento de autismo, e algumas outras terapias que são consideradas alternativas. E entre essas terapias, teatro, judô, yoga, ainda tem lá, né? Mas eu não estou mais lá, aula de dança. E aí eu faço esse trabalho há 8 anos, mais ou menos, onde eu vou realizando trabalhos pela dança, mas sempre numa perspectiva terapêutica, né? Sempre num diálogo com o processo terapêutico da criança ou do adolescente. Legal, bacana. Mais ou menos isso. Muito bem, resumidamente. Legal. Resumidamente. E você, Guto? Tem esse comum entre eu e você, que eu também trabalho com autistas, mas não é o meu primeiro trabalho, né? Eu gostaria de talvez dar um enfoque maior no trabalho com o processo de criação de si, que no autismo eu faço uma coisa um pouco mais híbrida, né, do que as técnicas que eu trabalho, que é movimento autêntico, contato, improvisação, dança moderna e improvisação, tudo isso dentro de uma perspectiva de uma construção, de uma composição ética, estética, política. Então, eu quero te dizer que eu fiquei muito curioso do seu trabalho. Acho que a gente tem muita coisas para trocar, para compartilhar. A Catarina já tinha dito isso para mim, mas, né, a gente ainda não conseguiu trocar isso tudo. E com os autistas, só para talvez dar um retorno aqui, trabalho muito em cima do acontecimento do nosso encontro, né? Eu tenho grupos lá, não é atendimento individual, eu tenho grupos, todos autistas com diferentes gradações, e no diferencial do meu trabalho dentro dessa clínica é exatamente conseguir criar grupos, que é a dificuldade maior, né? Um autista, muitas vezes, 3 pessoas já é uma multidão. E eu tenho um grupo de 8, 9, né? Uau. Eu faço coreografia para eles, né? Uau. Então, é um trabalho que me dá muito prazer, assim, eu aprendo muito, mas é muito intuitivo, é muito de estar no presente ali com eles, né? E poder oferecer aquilo que eu tenho, né? Dos meus mais de 30 anos de dança. Você falou sobre como você trabalha com dança e com o movimento. E acho que a Silvana, quando falou um pouco desse trabalho, fiquei com vontade de ouvir um pouco mais como que é esse trabalho. Se você também tem
não sei, algumas técnicas específicas que você gostaria de destacar, ou é justamente um modo mais experimental? Como é que é, assim, essa coisa da dança no seu trabalho? A minha formação é em dança, né? Eu sou bacharel em dança. Apesar de eu me considerar e afirmar hoje num campo bem político mesmo, de ampliação do campo da dança como terapeuta, a minha formação é em dança e eu trabalho a partir dela, né? Só que é uma noção ampliada da própria dança, né? Então, na verdade, o que eu digo é que essa dança, ela não é uma... eu não trabalho com uma técnica em específico, e assim como o Guto parte para um lugar de experimentação do corpo, de experimentação do movimento, que vem sendo provocado pelos encontros. Então, a partir daquilo que aquele corpo está sendo naquele momento e daquilo que o meu corpo está sendo naquele momento, eu vou criando estratégias. Claro que durante esses 8 anos, obviamente, eu fui descobrindo estratégias que funcionam e que faz com que eu consiga ampliar a minha relação com aquele outro corpo, que faz com que esse outro corpo tenha ganhos na vida social, de interação, porque eu também trabalho com grupos, apesar de aqui na Casa Territórios eu ainda não estar trabalhando com grupos, eu também trabalho com grupos. Então, enfim, surgem muitas coisas a partir disso, né? Eu, como sou especialista em terapia através do movimento pela Angel Viana, obviamente eu fui, para além da dança, eu fui agregando muitas outras técnicas que de algum modo vão surgindo e aparecendo. Mas hoje a minha experiência tem sido muito na relação corpo-movimento-objeto, né? E eu tenho trazido para o meu fazer muitos objetos inspirados nos objetos e nas obras da artista Lygia Clark. Então eu vou propondo esses encontros a partir dos objetos, né? Então, às vezes, eu deixo o objeto livre para que... ali disponível, livre não, disponível para que, enfim, venham os desejos de manipulá-los ou não. E a partir disso eu vou construindo caminhos e um processo mesmo de continuidade, né? Então, enfim, aí de um saco de água vai gerando um tipo de movimento, e aí o saco entra e a gente explora esse movimento sem o saco, e aí entra outras coisas, e assim eu vou criando a partir dessa tríade corpo, movimento, objeto. É maneiríssimo pensar também, agora com a sua fala eu fiquei pensando muito assim, né, em movimento, vocês trouxeram muito a palavra encontro, né, eu vou passar a bola, ou assim, o Flamingo, para ele falar um pouco dessa noção de encontro no trabalho que você tem feito. Sim. Entendendo que você também, né, trabalha com pessoas não autistas, né, assim, na dança, que lugar que o encontro, então, ocupa, faz... Sim, primordial, produz, né? Eu tenho sempre falo que a dança tem essa necessidade do encontro, da presença, né, física. Você não aprende a dançar por livros, nem mesmo por vídeo, né? Você pode até aprender um pouquinho, fazer aqueles passos, até utilizo também lá com os meninos, os autistas, de ver os vídeos e fazer os passinhos em cima das marcas e tal. Mas isso, enquanto aprendizagem, é bem precário, né? Para essa linguagem, para esse conhecimento mesmo, né? Que eu acho que o importante para mim, e assim, gosto muito de poder estar dando esse depoimento, de que a dança é um conhecimento, né? Ela não é uma arte apenas, né? Ela é também, mas no fundo dessa arte, né? Como toda arte, ela é um reflexo de um pensamento, de um corpo-pensamento. Então, me estimula muito os encontros e aí talvez seja o gancho para eu falar desse meu trabalho que é quase que prioritário, que é o encontro com a Fernanda Eugênio e o modo operativo END, que, entre outras técnicas e abordagens que existem, acho que é um pensamento muito bem conduzido, né, que é como criar em tempo real, como estar juntos e desenvolver uma ideia
num lugar comum do encontro, né? Comum no sentido do igual, do estar na mesma frequência. E da né? composição. E da né? composição. Eu acho que a gente exato. está num mundo em que a competição e o antagonismo estão tão colocados, e a gente já falou aqui também no outro bate-papo e falando um pouco do presente, é um presente que cada vez produz mais individualismos, sofrimento, destruição, fragmentação e polarização, né? E a importância, então, do encontro e de trabalhos que conversem com essa possibilidade de composição, de, bom, talvez, quem sabe, uma agonística ao invés de um antagonismo, né? Acho que nem todo mundo lembra dessa palavra da agonística como um tensionamento, mas não o antagonismo, que é a oposição, né? Exatamente. O quanto que a arte é para vocês, e aí acho que daí também passando, a gente tem não só flamingos, né, na oficina, a gente tem a peteca. A gente pode, inclusive, assim, passar a peteca para uma pessoa. Show! Peguei a peteca. E talvez não deixa ela falar cair, hein? um pouco desse lugar da composição na dança e do encontro como, então, daí de novo trazendo para a leveza e para a potência da dança na construção dessa outra ética ou dessa outra subjetivação nesse mundo. Eu acho que tem uma coisa que para mim, estar com pessoas autistas se trata exatamente de estar com, de fazer com. Que é um aprendizado que, na verdade, deveria ser assim em toda e qualquer relação, né? Só que o que eu venho percebendo, né, me colocando numa escuta, tanto do que se dá no momento do encontro, né, pensando nesse campo mais micropolítico, quanto de uma escuta a outra, que está num campo macropolítico, também de me colocar para ouvir o que as pessoas autistas, hoje, pessoas adultas, estão dizendo, estão requisitando, né? Tipo, como elas se enxergam, como elas querem ser chamadas, e o que de fato faz sentido para elas, né? Eu acho que essa composição desses dois lugares de escuta que viabilizam esse encontro, eu acho que é o lugar que a gente deveria acionar em todas as relações. E que no autismo é quase impossível fazer de outro modo. Porque não flui. Se você não se coloca num lugar de uma disponibilidade, de uma abertura do seu próprio corpo para estar na relação com o outro, dificilmente essa troca, essa composição vai acontecer. Então tem um lugar de acionar que envolve, na verdade, várias coisas, né? Eu ia dizer que parte do meu corpo, mas não parte do meu corpo. O meu corpo participa disso. Tem uma coisa que é o corpo do outro, que ele está me dizendo a cada movimento, a cada gesto, quais são as negativas e as afirmações que ele vai me dando. E tem uma coisa com o ambiente, né? Que tem toda uma relação, assim. É impossível você trabalhar com autismo, com uma pessoa autista, sem estar ligada no que está acontecendo no ambiente, por conta das questões sensoriais e uma infinidade de coisas, né? Então tem um modo de atenção, de escuta e de cuidado que está nesses dois planos, do que se dá aqui entre eu e ele, entre eu e eles, e uma coisa que se dá num campo de tipo, eu preciso saber quais são as demandas macropolíticas desses corpos, para que eu possa pensar um fazer da dança, do movimento, que gere sim esse encontro e que viabilize o desenvolvimento de um olhar outro para esses corpos que são tão discriminados e tão ausentes dos espaços públicos, né? Eu acho que tem... E a dança nesse sentido, né? E aí chegando na dança, a dança nesse sentido... Talvez eu esteja dizendo isso porque é a minha área, talvez, e acho que outras áreas também podem vivenciar isso... de muitos modos, mas a dança, e não a dança como um todo, porque a dança pode ser cruel, violenta, colonizadora, né? Muito. Mas algumas coisas da dança, exato, né? A arte pode ser muito violenta, muito mais violenta do que uma matemática, por exemplo, né? Assim, pensar na matemática é uma coisa super rígida. Eu acho que é super importante marcar esse lugar, né? Tipo, qual é a dança... Que dança é essa que produz esse lugar de encontro, né? E como essa dança negocia com um monte de outras coisas também. Mas tem um lugar dessa dança que eu acho que é essa dança que a gente está buscando produzir na nossa vida, né? Tanto na clínica quanto em outros espaços. Eu ia dizer que na clínica também tem uma dança que comparece. Exato, é isso. É o que viabiliza... Enfim, tem uma dança que viabiliza...
fazer daquele momento um momento clínico. Que tá nesse lugar, né? Que primeiro, um lugar de respeitar o corpo do outro e o desejo do outro acima de qualquer coisa, né? Claro, não tô dizendo pra gente se lesar de algum modo em prol desse respeito, não é isso, até porque isso não é respeito, né? É outra coisa. Sim, mas na composição, né? Mas na composição. E tem uma coisa da dança que é de criar um corpo em estado de abertura, um corpo que se coloca o tempo todo a se pesquisar. Então, eu me entendo na cena terapêutica como uma pesquisadora de mim, uma pesquisadora do ambiente, uma pesquisadora do outro, né? E fico buscando sempre estratégias possíveis para fazer com que o outro seja também esse pesquisador. Esse pesquisador dele, esse pesquisador do que eu sou, do que eu tô sendo naquele momento, do ambiente, dos objetos, né? Super interessante isso que você coloca, porque ressoa muito para uma pessoa como eu, que não sou da dança, vamos dizer assim, mas que tô muito mais na clínica, mas que também tá inevitavelmente nesse presente, nesse momento, e que a gente está percebendo, né, que as pessoas estão mal, né? As pessoas estão chegando mais na clínica, e não só na clínica em si, mas assim, nos espaços de cuidado, que acho que eles podem ser muitos, não só a clínica, né? E venho sendo perguntada, assim, né, mas como é que tá nesse momento? Como não estar numa clínica encharcada de um olhar, então, político e social, né? Que não ignora essa macropolítica, mas trabalha justamente na composição com a micropolítica e com o momento do encontro ali, né? Acho que é um momento para a gente também, além disso, pensar, acho que quando vocês trazem esse cuidado, esse olhar, esse trabalho, que não é só com o corpo do outro, mas com o nosso corpo, como que nós também estamos cuidando de nós mesmos. Dessa parte. E olhando pra gente. Esse cuidar daí não é só mais como que eu tô lá na minha supervisão, no meu espaço de cuidado clínico. Mas assim... Preciso falar. Sabe, em coletivos como esse, em momentos como esse, querendo falar o que você quer falar, Guto. Vai, exato. vai. Nossa, porque O Flamingo tá com você. Quando ela começou a falar no momento da escuta e de estar com o outro e tudo isso, me remeteu muito ao movimento autêntico, que é essa abordagem do qual eu sou facilitador com pessoas neurotípicas, né? Pessoas de todos os gêneros e que é exatamente esse treinamento de como o acompanhamento, de como eu posso estar junto, como é que eu posso conviver, até eu acho que é um lugar muito político, né? E como eu posso sair desse lugar da ideologia das opiniões, né? De que ou eu sou isso ou eu sou aquilo, e ao mesmo tempo criar um comum onde a gente vai descobrir uma terceira coisa, né? Então no movimento autêntico é esse o treinamento daquele que a gente chama de testemunha, que está acompanhando as pessoas e depois dá um testemunho sobre o movimento do outro, né? Sim. E o quanto essa relação é uma faísca, né, para as duas pessoas de um novo lugar, né, de uma outra perspectiva, né? Então por isso que eu fiquei meio ansioso de falar, porque eu não sei se eu tinha falado do movimento autêntico antes, que é uma coisa muito que na minha trajetória de dança modificou muito a minha posição, né? De poder realmente sair desse esteticismo, desse lugar elitista da dança e até opressora, né? Muito para um lugar mais da exploração, da investigação e da composição. E pra gente finalizar, quero agradecer você. Valeu! Muito obrigada, gente. Estamos encerrando aí mais uma edição do nosso bate-papo aqui no Verão da Casa Territórios e até a próxima. Obrigada. Tchau.